o Bitcoin está derretendo. No momento da gravação desse vídeo, ele atinge o menor valor desde 2020. Só para você ter uma ideia, hoje o Bitcoin está sendo negociado ali próximo de 20 mil dólares, ou seja, mais ou menos 104 mil reais. É claro que é um valor considerável, especialmente se levarmos em consideração que 5 anos atrás, mais ou menos, um Bitcoin estava na casa dos 1.000 dólares. Ou seja, aqui pra gente, se você tivesse comprado cerca de 3.500 reais em Bitcoin, hoje você teria mais ou menos 100 mil reais. A questão é, nós estamos falando de um ativo que há menos de um ano estava valendo mais de 3 vezes o seu preço atual. Ou seja, quem comprou bitcoins ou já tinha na sua carteira no ano passado, viu uma grande desvalorização dos seus ativos. Imagina você ter investido 100 mil reais e logo você ter 29 mil, ou se você investiu 10 mil, você teria hoje cerca de 2.900 nesse ativo. Bom, nós estamos gravando esse vídeo aqui com caráter de urgência para te mostrar que tudo isso é a ponta do iceberg apenas, e tudo pode vir a ser até mesmo uma grande oportunidade. E após assistir esse vídeo aqui, você vai ter ferramentas para tomar decisões muito mais conscientes e precisas, não somente quanto ao Bitcoin, beleza? Mas também quanto ao mercado das criptomoedas em geral. Então olha só, na primeira parte desse vídeo nós vamos te ajudar a entender o que está acontecendo, por que as criptomoedas caíram e continuam caindo tanto, o que os estudos especulam em relação ao Bitcoin, será o seu fim, será que é um bom momento para se investir, é um bom momento para vender? E claro, como de costume, no fim do vídeo nós vamos te dizer o que nós pessoalmente pensamos, o que nós fazemos, com base nos estudos que vamos te apresentar e principalmente com base na nossa filosofia e estratégia de investimento. Ó, se liga no investimento. Desde que o Bitcoin surgiu em 2008, ocorreu uma grande disrupção sobre o assunto o futuro do dinheiro. Toda a proposta de descentralização e a genialidade que envolve o Bitcoin trouxe aí grandes fãs e também muitos céticos para essa discussão, coisa que acontece ano após ano desde então. Especialmente com os ocorridos na sequência, como o surgimento de várias outras novas criptomoedas e o crescimento aceleradíssimo desse mercado. Sem falar na astronômica valorização. Para você ter uma ideia, pessoas ao redor do mundo ficaram milionárias investindo pequenas quantias. E claro, como em todo mercado que há aqueles que ganham, há também aqueles que perdem. E dentre esses que perdem estão, em sua maioria, sua esmagadora maioria, os impacientes, os enviesados, os gananciosos e principalmente aqueles que buscam pouco conhecimento antes de investir ou nenhum conhecimento. O fato é o seguinte, o Bitcoin já está subindo há mais de uma década. Porém, não podemos esquecer que é renda variável, ou seja, varia, oscila. Não é um crescimento em linha reta, assim como no mercado de ações ou o próprio mercado imobiliário. Essa oscilação e a falta de compreensão sobre ela é o que mais assusta os investidores iniciantes, principalmente na renda variável. Porém, quanto ao Bitcoin, isso pode ser muito mais forte, né? Principalmente por se tratar de um ativo muito novo. Os mercados de ações e imobiliários, por exemplo, já se provaram em centenas de anos e mesmo sendo preciso estudar para investir em ações, hoje temos muito mais materiais e principalmente histórico. Além de que, se pararmos para pensar, são mercados que fazem a economia girar. Isso quer dizer que mesmo sendo mercados que oscilam, historicamente sempre se recuperam. Até porque se não recuperasse, o mundo inteiro estaria em colapso. Já no caso das criptomoedas, ainda não temos um histórico tão robusto. Há quem diga que ela ainda não se provou no tempo. Outro ponto é que as oscilações do mercado de criptomoedas são muito mais agressivas. Então galera, para tornar esse vídeo aqui ainda mais educativo, vamos olhar esse gráfico que está aparecendo na sua tela aí. Apesar de que a gente falou que comparado ao mercado de ações e imobiliário, nós temos um histórico ainda recente, você consegue notar que o Bitcoin já passou por vários momentos de queda. Mas pense comigo, se você comprou nesse dia e por esse preço, olha só quanto você teria hoje. É claro que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, beleza? Mas será que a partir desse ponto, algo assim não vai acontecer? Ou seja, será que nós não teremos um novo ciclo de altas? Será que mais pessoas não verão as suas criptomoedas dobrarem, triplicarem de valor? Vale a reflexão. E se você parou um pouquinho aí para refletir, ao mesmo tempo você vê que nem tudo são flores, certo? Imagina só que você tivesse comprado nesse ponto aqui do gráfico, ou seja, em sua máxima,
hoje você estaria vendo seu dinheiro de fato derretendo. Então as principais perguntas sobre o Bitcoin e as criptomoedas nesse momento são: será que eu compro o Bitcoin enfim? Será que eu vendo os meus para não ver eles virando pó e realizar ali o mínimo de prejuízo possível? Ou será que o Bitcoin está chegando ao seu fim? Bom, essas são perguntas que norteiam o mercado das criptomoedas desde que elas surgiram, ok? É por isso que nós temos dois pensamentos primordiais que nos ajudam a tomar as melhores decisões ou até mesmo responder essas perguntas em definitivo. O primeiro é sempre obter conhecimento sobre onde estamos colocando nosso dinheiro e evitar ao máximo dar ouvido às nossas emoções e também às notícias que rodam por aí. Pois acredite, esses sim são seus maiores vilões no fim das contas. E esse passo você já está dando se você ainda está aqui nesse vídeo. Então já larga esse dedo de investidor nesse like aí, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e também nenhum evento aqui no canal, beleza? E o segundo pensamento é o famoso fácil, mas que não é simples. Um pensamento, uma estratégia que fará você dormir com tranquilidade, mesmo vendo o seu dinheiro teoricamente diminuindo. Pois você vai entender que o que importa de fato é o que acontece depois. Mas fica aqui com a gente que nós vamos te explicar tudo tintim por tintim, beleza? Primeiro, vamos entender por que o Bitcoin está caindo tanto. Esse ano não está sendo fácil para os ativos de risco, né? Tanto Bitcoin quanto Bolsa, a gente está vendo uma queda expressiva nesse ano, né? E muito disso vem pelo movimento de alta de taxa de juros nos Estados Unidos. Isso faz com que os investidores nesse momento busquem ativos mais seguros e a gente acaba vendo esse movimento aí de investidores saindo da bolsa, saindo de Bitcoin para alocar em renda fixa. E esse movimento de taxa de juros elevada nos Estados Unidos veio muito mais para tentar conter a inflação que está assombrando o mundo inteiro, né? O movimento inflacionário vem acontecendo na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil também. E quando a gente vê esse movimento aí de inflação acelerada, a única forma de ter o controle sobre a inflação é subindo os juros. Com isso, o Banco Central americano decidiu antecipar a taxa de juros, então todos os ativos de alto risco acabou sofrendo bastante ao longo desse ano. Agora vamos apresentar um conceito muito importante de forma simples, que é a correlação. A correlação é basicamente como que um ativo vai estar correlacionado com outro, ou seja, se um ativo tiver uma valorização de 10%, o outro ativo tende a acompanhar esses 10%. Então nesse caso a gente tem um ativo correlacionado. E na contramão também a gente tem um ativo de baixa correlação. Quando um ativo sobe 10, o outro ativo cai 10. Então esse ativo não teria nenhuma correlação. No gráfico a seguir, a gente está vendo cada vez mais o Bitcoin correlacionado com os ativos de risco, principalmente de bolsa. A gente tem aqui o Bitcoin nesse gráfico juntamente com a Nasdaq e o S&P 500, que são os índices da bolsa americana. Então a gente consegue ver a correlação deles cada vez mais próximo, dado que os ativos têm uma volatilidade e um risco também alto. Galera, agora esse é um ponto muito importante desse vídeo aqui, tá? Primeiro, porque eu vou te apresentar agora mais alguns fatores estritamente direcionados aos mercados das criptomoedas, ou seja, coisas que estão fazendo o mercado em geral das criptomoedas caírem. Então o Fabrício já mostrou aqui de uma forma mais macro, mais ampla, que os ativos de risco em geral estão em queda, eles estão muito correlacionados e tudo mais. Agora eu vou te apresentar coisas exclusivamente do mercado Bitcoin, das criptomoedas em gerais. Isso vai servir para você entender que esse mercado também tem suas diferenças. Por mais que seja um ativo de risco, é um mercado bem diferente aí do mercado de ações, tem os seus próprios riscos, tem suas próprias incertezas e tudo mais, beleza? Além disso, eu vou te mostrar aqui duas coisas preciosíssimas e muito importantes. Uma delas é um gráfico para lá de educativo que vai te mostrar algumas irracionalidades desse mercado e que estão apontando aí algumas tendências. E o segundo, mais do que isso, é um fortíssimo indicador de que pode estar por vir aí uma grande oportunidade de compra efetivamente de Bitcoin. E para isso aqui não ficar muito denso, muito técnico, eu vou falar com poucas palavras algumas coisas que aconteceram recentemente. Uma delas envolve o Ethereum, que nada mais é do que a segunda maior criptomoeda do mundo atualmente. Caso você não saiba, as criptomoedas são mineradas. De certa forma elas são encontradas, beleza? Isso é um assunto para um outro momento, mas a verdade é que elas são finitas e tudo mais.
E para que isso aconteça, existe um consenso, que é chamado de Proof of Work, beleza? Mas não precisa se atentar a esse detalhe, porque o que eu quero dizer para você é o seguinte: é um processo que demanda muita energia computacional e elétrica. E isso é um desafio. Essa é a parte mais importante, porque é daí que nasceu o projeto Ethereum 2.0. Basicamente, pessoal, esse consenso está sendo migrado para o Proof of Stake. É um processo que visa melhorar a estabilidade, a segurança e também melhorar tudo isso aí quanto aos gastos de energia e computacional. Só que, para que tudo isso seja possível, foi necessário que os detentores, ou muitos desses detentores do Ether, pessoas que têm em grande volume ou não, na verdade, eles, para se tornarem agentes validadores disso tudo, deixaram as suas moedas em stake, basicamente ali rendendo também, mas bloqueadas. O importante aqui é vocês entenderem que essas moedas ficaram bloqueadas. E aí, qual que foi o grande impasse nessa trajetória aí? Bom, a gente precisa gerar liquidez para esse Ether, ou seja, as pessoas precisam ter ali alguma segurança de resgate, elas precisam saber que em determinado momento elas vão poder resgatar, de fato, até mesmo vender esses Ethers, liquidar, porque elas vão estar sujeitas à valorização, desvalorizações e tudo mais, mas elas precisam ter uma liquidez, uma forma de resgatar esse Ether. Para isso foi criada uma espécie de recibo. Na verdade é bem isso, um recibo mesmo, chamado de STETH. E mais uma vez, em poucas palavras, essa é só uma forma de que eles acharam aí para que as pessoas consigam resgatar o seu Ether, na verdade fazer uma troca desse recibo por um Ether em um momento que ali não é de toda forma sabido, né, qual vai ser esse momento, mas criou-se ali uma liquidez para esse ativo, certo? Isso tudo num mercado secundário mesmo, onde as pessoas poderiam trocar entre si e tudo mais. Então é como se você dissesse, esse recibo aqui, STETH, vale 1 ETH, que é o Ether de fato, 1 para 1. Nesse percurso, houve uma crise de liquidez. Nisso, a Celsius, que é uma grande plataforma de empréstimos aí no mundo das criptomoedas, um assunto também que a gente pode abordar com mais ênfase. O que aconteceu? Como houve essa disparidade devido à crise de liquidez, esse recibo já não conseguiu ali estar de 1 para 1. Ou seja, você já não consegue usar esse recibo para comprar um Ether, para liquidar um Ether, mesmo que seja no momento não sabido de imediato. Nisso, a Celsius não conseguiu honrar os seus pagamentos. Nisso, o que ela teve que fazer é congelar as retiradas das criptomoedas. É lógico que a gente falou aqui de Ether, mas o Ether é a segunda maior criptomoeda do mundo. Ela tinha uma grande posição ali e ela teve que travar de forma geral. Isso refletiu em todas as criptomoedas como um todo. E como se não bastasse, a Binance, pouco tempo depois, também congelou a retirada de ativos. A Binance é a maior corretora do mundo atualmente. Então isso tudo foi uma verdadeira crise momentânea, um verdadeiro estresse, vamos dizer assim, né? Porque crise a gente entende que a gente precisa fazer mais algumas análises aí para entender se é de fato uma crise, se é um momento estressante. E agora eu tô aqui com alguns dados também, pra gente sair um pouco dessa parte mais densa, né? Onde eu tentei resumir ao máximo aqui, com o intuito de te dizer que existem coisas acontecendo no mercado como um todo, nas criptomoedas não é diferente. Existem coisas que movimentam o mercado, tá bom? Que estressam o mercado. Daqui a pouco vai chegar a parte mais importante, né? Que é a gente falar o que de fato a gente pensa sobre isso, o que a gente faça, o que a gente vai fazer, por aí vai. Então você vai entender que por trás disso, o mais importante no fim das contas é um racional, é um portfólio, é um raciocínio bem lógico e também uma estratégia, beleza? Outra coisa que culminou aí nessa grande queda dos bitcoins foi o seguinte: as baleias, para quem não sabe, são aí os investidores que detêm grandes posições de Bitcoin, de 100 a 10 mil Bitcoins para as baleias ali, e as baleias mesmo são aquelas que detêm mais de 10 mil Bitcoins. Isso é muita coisa, pessoal, 10 mil Bitcoins, certo? E aconteceu que muitas dessas baleias, muitos desses investidores liquidaram grande parte das posições, ou seja, venderam muito desses Bitcoins. E quando isso acontece no mercado, quando há muita venda, o preço é jogado para baixo também. Agora eu vou te mostrar dois gráficos que vão ser talvez o ápice aqui desse vídeo, beleza? Um deles é esse primeiro aqui, e o que você tem que se atentar nesse momento é essa parte que eu estou circulando aqui para você. Basicamente, essa linha laranja corresponde os investidores de curto prazo do Bitcoin, aqueles que compram e vendem em pouco tempo. Essa linha em azul corresponde àqueles investidores que detém ali o Bitcoin de uma forma mais hold mesmo, buy and hold, comprando para o longo prazo, tá certo? E nesse momento aqui, o que esse gráfico está dizendo para você? Que os investidores de curto prazo estão comprando muito mais Bitcoins e os investidores de longo prazo estão vendendo os seus Bitcoins. Isso é uma irracionalidade muito forte desse mercado, porque geralmente em momentos de muita queda é onde os investidores de longo prazo preferem comprar ainda mais,
porque eles veem esse preço descontado, eles geralmente consideram e analisam isso antes, né? Mas eles compram mais. E os investidores de curto prazo costumam vender mais. Nesse momento está havendo essa irracionalidade. E o que é importante você saber sobre isso? Que esse movimento atípico, esses movimentos, na verdade, que são muito atípicos e irracionais, reforçam um momento aí de capitulação. Ou seja, pode estar havendo um momento muito forte de capitulação. Agora aquela frase que pode causar uma euforia em que eu ouvi. O que fazer a partir de agora? Bom, a gente não pode precisar isso para você. Essa é uma decisão que tem que ser sua. A gente pode fornecer aqui informações, ferramentas e também falar o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer, certo? Porém, há alguns indicadores e um deles é muito forte no mercado da criptomoeda, no mercado do Bitcoin, para ser mais preciso, tá certo? Dê uma olhada nesse gráfico que eu estou te mostrando aqui agora, olha. Essa linha traçada em preto nada mais é do que a oscilação de preço do Bitcoin com o passar do tempo. É a sua evolução, certo? É o quanto ele esteve em dólar. Já essa linha em laranja é o que a gente chama de Realized Price. E para você entender o que isso quer dizer no fim das contas, olha esses momentos que eu estou circulando aí para você agora. O que é o Realized Price? Nada mais é do que a média dos preços das criptomoedas em geral com o passar do tempo. Então agora eu estou circulando para você aí uma parte muito educativa e muito importante para uma análise mais profunda. Repare só que em determinados momentos o preço do Bitcoin estava abaixo do Realized Price, ou seja, abaixo da média dos preços. São pontos que provavelmente vai se originar uma grande oportunidade de compra, ou seja, o preço do Bitcoin historicamente está ali no momento viável para a entrada, um momento bom de compra de fato, onde ele está descontado, onde ele tende a subir após esse movimento. Foi o que de fato aconteceu em todos esses momentos circulados. No dia de hoje, nós estamos entrando nesse momento aí, mais uma vez, em que o preço do Bitcoin está ficando abaixo do Realized Price. O que esses estudos querem dizer para você? Que sim, esse pode vir a ser um grande momento, uma grande oportunidade de compra, não só do Bitcoin, mas das criptomoedas em gerais, desde que você saiba escolher, desde que você saiba analisar. Inclusive, não deixe de comentar aí nesse vídeo se você quer saber mais sobre outras criptomoedas, sobre esse universo em geral, beleza? Mas, sim, esse é um indicador fortíssimo de que pode vir a ser uma grande oportunidade. Ainda assim, há mais a ser considerado. Como o que foi dito logo anteriormente aqui sobre as irracionalidades, sobre esses momentos atípicos e tudo mais. E se você ficou aqui até o final do vídeo, então agora você merece saber que existe sim um conceito e uma estratégia que te fazem dormir tranquilamente nos momentos de queda, que fazem você tomar a melhor decisão, as melhores decisões em relação não somente ao Bitcoin, não somente às criptomoedas em geral, mas assim como a sua carteira em um todo, beleza? É o que a gente falou, que é fácil, mas não é de todo simples. Basicamente, pessoal, diversificação, alocação de portfólio. O que isso quer dizer? Se você tem bem definido qual é o seu perfil, o que você quer no longo prazo e o quanto você quer de cada classe de ativos, você já começa a definir as porcentagens definitivamente de quanto você quer de cada classe. Esse pequeno gráfico que está sendo mostrado na sua tela aí foi melhor explicado pela gente no nosso primeiro vídeo, onde a gente falou como a gente investiria R$1,5 milhão. Olha só, para você ter uma noção. Mas a verdade é que é um gráfico em porcentagens, ou seja, você pode utilizar isso, esse racional, para qualquer montante. E o que isso quer dizer no fim das contas, pessoal? Se você segue uma estratégia de diversificação, você entende que você tem um limite ali para suas criptomoedas, o quanto você quer ter do seu montante total, do seu portfólio. Você passa a se preocupar menos com essas quedas. Por exemplo, se você tem um caixa robusto, hoje nós temos aí uma taxa de juros elevadíssima, esse caixa está aumentando consideravelmente. Como o Fabrício já explicou aqui também, essa taxa de juros reflete aí na queda das ações, na queda dos fundos imobiliários, das criptomoedas e tudo mais. Então o que vai acontecendo teoricamente? Esse caixa vai passando a ter mais participação ali na sua carteira, certo? Então você pode muito bem, se você for fiel à sua filosofia de investimentos e você confiar no que você está fazendo, ou até mesmo tendo algum tipo de assessoria, você pode realocar, tirar um pouco desse caixa e comprar mais dos outros ativos, redistribuir. Por isso a gente diz que é fácil, mas não é simples. É fácil a partir do momento que você consegue ali escolher os melhores ativos. Porque do que adiantaria você preencher todo esse seu raciocínio somente com empresas ruins, com fundos imobiliários ruins, com criptomoedas ruins? Não adianta, você precisa de conhecimento, tá bom? Então a gente vai falar muito disso aí, pessoal, em vários momentos.
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Siga nosso perfil no Instagram, @regra número 2. Por lá você vai encontrar muitas notícias, insights e dicas de investimentos. E não deixem de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha que merecem ter acesso a esse conteúdo. Merecem? Ficou bom? É isso aí. Agora lança. Fechou, agora lança. Cara, no vídeo passado a gente falou de tesouro direto, né? Tesouro direto. Do investimento mais seguro, mais arriscado, né? A gente falou do mais seguro e agora de um arriscadaço. Então, mais arriscado é trabalhar, né? A vida inteira. Justamente. O bom é que a galera, se elas quiserem, elas podem assistir o vídeo anterior aí também e ficarem por dentro de coisas mais seguras. Inclusive, aproveitar essa alta aí, né? Pô, Você quase 1% ao mês na parada.